Boa tarde, companheiros, boa tarde, companheiras. Vou saudar aqui meus colegas do Fórum Nacional de Educação, Daniel, Gil, Estevam, Camila aqui. Eles já acompanham a Décia, tenha melhoras aí para voltar rapidinho aí para as nossas atividades e voltar a ajudar forças conosco aí nesse dia a dia. Queria mais uma vez assim, agradecer que é sempre bom, né, a oportunidade de dialogarmos aqui, as nossas considerações, discutirmos, que já é um envolvimento antigo, né, nesse processo de luta, de mobilização das nossas entidades, na perspectiva de alcançar os nossos objetivos. E aí, para esse momento hoje, eu preparei aqui um roteiro para a nossa conversa aqui inicial de 15 minutos, e aí vou projetar aqui, você acompanha esse roteiro junto comigo e a gente fazer a fala aí a partir do que foi apresentado para a gente discutir. Eu queria começar um pouco dessa nossa dinâmica, desse nosso trabalho em prol da educação no nosso país. Aqui estou colocando a atividade da Conferência Nacional da Educação Básica, que realizamos em 2008, mas é importante a gente discutir nesse processo de organização das nossas atividades que estávamos até antes da CONEB atuando no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, onde através desse fórum realizamos diversas conferências nacionais de educação por os CONEBs, e os CONEBs cumpriram o seu papel num período onde o governo, no momento, não dialogava com o movimento sindical e com os movimentos sociais. As políticas eram impostas para todos nesse país e criamos um espaço para fazer debate entre nós, formular as políticas educacionais e fazer a disputa na época do governo neoliberal que se instalou nesse país. Produzindo até um projeto de Plano Nacional de Educação que foi protocolado no Congresso Nacional. Com a eleição do presidente Lula, o nosso trabalho precisou ser redimensionado. Entendemos isso e isso conversamos bem entre nós, CNTE e CONTE, esse processo de disputa, de organização, de como fazer a nossa atuação, e trabalhamos, marchamos na perspectiva de garantir a Conferência Nacional de Educação. Acho que a nossa área foi uma das últimas, dentro do governo Lula, a ter conferências. Por insistência nossa, conseguimos ali a realização da Conferência Nacional da Educação Básica, que foi a CONEB 2008. E trago esse ponto aqui, relembro esse debate, para já iniciar, ou falar um pouco do que já ouvimos aqui ontem à noite, hoje pela manhã. Vou repetir algumas coisas, claro, do meu modo, do meu jeito, mas a realização da CONEB, por nossa insistência, é que tirou os seus encaminhamentos, as suas deliberações, a realização da CONAI em 2010, a Conferência Nacional de Educação. Então, aquela mobilização da CONEB, que até internamente dentro do Ministério da Educação, dentro da sociedade, se apostava que ela não tivesse sucesso, que ela não tivesse visibilidade na sua ação, na sua execução. Isso deu contrário ao nosso envolvimento, à nossa mobilização, ao nosso engajamento, fez com que a CONEB tivesse visibilidade e deliberando na CONEB a realização da CONAI e insistimos nesse processo de organização. Entre a CONEB e a CONAI, nós passamos um período de novo desarticulados, em termos de organização, em termos de espaço, para manter o debate constante com a política educacional, mas com as portarias, instituindo a comissão organizadora, voltamos a esse debate e a realização da CONAI, que deliberou pela instituição do Fórum Nacional de Educação. Mesmo que ainda não está no formato que nós queremos, que é uma lei que define esse fórum, mas conseguimos fazer que uma portaria do ministro pudesse prorrogar a comissão organizadora da CONAI, constituindo um Fórum Nacional de Educação, que tem hoje a responsabilidade de conduzir, de organizar a CONAI de 2014. Esse movimento da CONAI de 2010 com o Fórum e agora a CONAI de 2014 manteve um processo ainda permanente, de encontro, de organização das entidades que estão organizando e possibilitou a gente estar mais próximo entre entidades, fazendo debate, discutindo e afinando as nossas ações e as nossas políticas. Contribuindo também para que o documento final lá da CONAI de 2010 tivesse bastante a nossa cara, as nossas propostas, nossas ideias que estamos aí disputando para que esse país faça a sua implementação. Então, trago esse histórico aqui para mostrar a importância de cada evento desse e que nós aprovamos a redação da CONAI no período de até 4 anos,
né, para não passar esse período, e essa CONAI 2014 vem 4 anos depois. No âmbito do processo eleitoral para a presidência da República, governo do Estado, então ela tem também um papel importante em indicar essas políticas, né, para o futuro, para os novos governos que vão se construir a partir de 2014. Então, isso aí para mostrar um pouco a importância desse nosso acúmulo de participação nesses instrumentos. Essa CONAI, quando nós pensamos na comissão, discutimos o tema, pensamos e trabalhamos na perspectiva de 2 cenários. Um cenário com o Plano Nacional de Educação aprovado e um cenário com o Plano Nacional de Educação não sendo aprovado. Então, dando perspectiva de um tema que possibilite fazer o debate nos municípios, nos estados, dos 2 caminhos. Né? Não tem aprovação, vai ter que se vir para puxar o debate, para pressionar, para ter aprovação. Estava aprovado, vamos ter que continuar o debate, porque o Plano Nacional de Educação, sem os planos estaduais de educação, sem os planos municipais, também não vai existir, não vai ser concretizado. Então, manter esse trabalho a partir desse processo, né, como perspectiva de avançar nessa construção democrática, participativa, envolvendo que o próprio tema traz esse processo da participação que nós vamos detalhar no eixo 5. Esse elemento também que já foi dito aqui, reforçando, né, esse trabalho, né, que tem como proposta de apontar e indicar as políticas, né, nacional de educação, e junto com isso indicar as responsabilidades, as atribuições, porque seremos fazer o link do Plano Nacional de Educação com o Sistema Nacional de Educação. E dentro do Sistema Nacional de Educação temos que ter claramente o processo do regime de colaboração, a cooperação, as atribuições de cada ente federado. Então, esse instrumento, né, que estamos trabalhando, pensando, colocando como proposta, tem essa perspectiva. Esse tema e esse debate que fizemos dentro do Fórum Nacional de Educação é que deu a linha da formatação do documento de referência. O documento de referência não podia, nossa leitura, ser no mesmo formato da CONAI 2010, né? Tipo texto para poder discutir, levantar os pontos e trabalhar uma perspectiva de continuidade. Então, a partir do documento final da CONAI 2010, extrair lá o que é que nós queremos, né, para avançar na perspectiva de um dia tornar a Conferência Nacional de Educação uma conferência deliberativa nesse país, como acontece com a Conferência de Saúde, que as nossas decisões são decisões para ser colocadas em prática como políticas de Estado. Hoje apenas, né, um documento consultivo, um documento que baliza a nossa luta no país e fora do país, como Dalila falou pela manhã. Nesse documento de referência, né, vamos trabalhar e apontar aí as diretrizes, né, para as políticas de Estado. Esse é o nosso objetivo, de apontar essas diretrizes, fazer o debate, para que isso aconteça nos municípios e nos estados desse país e também na rede federal. A construção dos planos de educação vai ter que balizar e manter a nossa mobilização para a elaboração dos planos municipais e estaduais de educação e deve nos servir, né, como base aí para criar e consolidar o Sistema Nacional de Educação, que o Estevão reforçou aqui, e até a necessidade de mantermos debate entre as nossas entidades, para que a gente possa ter uma coisa bem concreta do que é que nós estamos falando, o que é que estamos falando, como estamos falando, para colocar em prática o Sistema Nacional de Educação. Então, isso vai exigir de nós ainda se manter esse debate, essa discussão sobre esse tema. Tendo toda essa construção, como eu falei há pouco, né, o documento base das deliberações, o documento final da CONAI 2010, que balizou a elaboração desse documento referência. Que busca aí dentro dos seus eixos apontados nesse documento de referência, né, buscar e orientar as políticas de Estado que nós queremos que sejam implantadas aqui. E tem na leitura desse documento, né, muito conteúdo, propostas, objetivos das nossas lutas históricas para garantir uma educação como direito, né, do cidadão, da cidadã, como dever do Estado. Então, ao fazer a leitura desse documento, vamos perceber que lá, né, tem esses elementos que, repito, ainda são consultivos, que estamos tentando colocar como política de Estado para poder avançar na perspectiva da sua aplicação. O eixo 5, né, que é um ponto do debate aqui, que trata da gestão democrática, da participação popular e do controle social, vou seguir aqui a mesma linha que o Estevão falou pela manhã. Vamos dar aqui detalhes, né, do conteúdo que vocês estão fazendo leitura. Pela manhã, quando chegamos, a Ana estava aqui pontuando cada item, fazendo emendas. Nessa parte, né, vocês já estão fazendo, já tem a leitura do documento. Eu quero apenas destacar aqui que esse eixo
ele traz, né, no seu bojo o processo aí de compartilhar as ações. Então, pensando no processo da gestão democrática, na participação popular, na organização da comunidade escolar, da comunidade universitária, é garantir esse compartilhar as diversas ações colocadas dentro desse eixo, de forma que elas sejam colocadas em prática, né, de forma solidária, né, nas suas ações que são colocadas em prática. Solidariedade dos entes federados, dos segmentos que compõem esse processo de aplicação dessas políticas. Então, a partir de compartilhar essas ações, né, e garantir a sua execução solidária, eu apenas fiz o levantamento aqui do quanto nós temos ação dentro desse eixo. Então, para chegar no processo da educação, cada ação dessa exige efetivamente a nossa participação, exige um momento que traz aí dentro a transformação necessária para a gente garantir o que nós queremos para a educação desse país no conjunto. É necessário a implementação de políticas, é necessário estimular a associação de pais e estudantes, grêmios estudantis nesse processo, garantir um processo de controle social através da fiscalização, a representação que nós temos que dar para a gestão democrática dentro do conselho escolar das nossas escolas, nos conselhos de educação municipais e estaduais, que este nosso debate está pautando em alguns conselhos estaduais, discutir o seu regimento, discutir a sua formatação, porque tem conselhos aí que não tem nenhuma participação nossa nesse processo, onde tem é pela vontade do governo de plantão. Então esse debate está acontecendo, no estado já mudaram a estrutura do Conselho Estadual de Educação, outros estão fazendo esse debate, fruto desse processo que estamos iniciando nesse país e fazendo debate. Então, todo o processo aí de cooperação, de elaboração, de efetivação, de criação de sistemas, né, vai levar aquilo que nós queremos, que é a autonomia, que é a liberdade de atuar firmemente nesse processo da gestão democrática. Então, o texto, né, na leitura, né, e fazendo sobre ele, vamos encontrar muitas coisas que fazem parte desse processo que nós defendemos. É um eixo também que, dentro do poder público, ele não traz muita divergência na sua construção, no seu debate, na sua elaboração, que ninguém vai publicamente se colocar contra a efetiva participação, contra a gestão democrática, mas na sua execução, aí tem todo um tipo de movimento para que não aconteça. Então, colocar na legislação, colocar isso na legislação municipal, estadual, consolidar como política daquele município, daquele estado, isso é fácil de se fazer. O grande desafio é colocar isso em prática. Porque aí mesmo os conselhos de controle social, como o Fundeb, né, que tem essa determinação de não ter o presidente do conselho como membro daquele ente federado que está sendo fiscalizado, eles tentam burlar e trabalhar isso. Se não diretamente com aquele representante do governo de plantão, mas com um representante que seja de uma entidade municipal que tenha ligação com a entidade estadual e vá ser presidente do Conselho Estadual. Então, formas, né, de burlar, de sair também, de aplicar concretamente aquela gestão democrática que nós defendemos, né, historicamente. No eixo 6, né, da valorização dos profissionais da educação, o próprio título do eixo já avançou, né, da CONAI de 2010 para a CONAI de 2014, já colocando no eixo, no título do eixo, os pilares, né, as bases dessa valorização. É o processo da formação, e aí quando se trata da discussão que foi feita logo aqui no início, que a Madalena está apresentando, da formação dos profissionais da educação, da profissionalização, né, da nossa categoria, que é um debate histórico que nós defendemos, é importante a gente entender também essas alterações que aconteceram. Por exemplo, com a edição, né, da Lei 12.014, de autoria da senadora Fátima Cleide, que é funcionária de educação lá em Rondônia, e passou um período como senadora da República, que no seu projeto fez a alteração no artigo da LDB, garantindo que os nossos funcionários de educação, os nossos administrativos, passassem a ser reconhecidos dentro da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, porque não existiam invisíveis nesse processo. A LDB toda era voltada para o profissional do magistério, né, e não considerar os outros profissionais que atuam dentro das escolas públicas do nosso país. Então, esta lei caracterizou atendendo o parágrafo único do artigo 206 da Constituição Federal, que diz que uma lei específica ia definir
quem são os profissionais da educação. E essa lei 12.014 identifica quem são esses profissionais da educação. E é importante colocar aí que na relação da formação com a remuneração, o inciso 8º, né, do artigo 206 da Constituição Federal fala que o piso salarial profissional nacional são para os profissionais da educação. Por isso teria que ter uma lei definida esse processo. E aí a gente precisa manter o debate e discutir essa diferenciação quando discutimos remuneração, quando discutimos plano de cargos e carreira. Porque ao considerar que todos os trabalhadores em educação são profissionais da educação, isso não bate com a composição que está colocada. Porque aquela nota, né, que está lá no documento referência com relação a quem são caracterizados como profissionais da educação, é o que está hoje na LDB. Então, no momento que ele fazer o debate, por exemplo, plano de cargos e carreira, se a gente considerar, né, que os profissionais da educação têm direito ao plano de cargos e carreira, hoje, como boa parte dos nossos funcionários de escola administrativos não são profissionalizados, estarão de fora dessa carreira e também fora do direito ao piso salarial profissional. Então, esse elemento que a gente precisa trabalhar, discutir e manter sobre esse debate. As condições de trabalho e carreira, que eu procurei aqui não falar muito, porque Beto Guedes, né, quando canta para a gente que a lição, né, nós sabemos de cor, só nos resta aprender, né, me faz aí, toda vez que fala desse tema, a gente vai falar o quê? Falar o que já sabe, né, falar onde devemos atuar, onde devemos atacar, o que precisa ser feito. Isso todos nós sabemos, né? Tanto aqui, como fazendo debate, como quem está nos governos também tem essa clareza. Agora falta vontade política para aprender de fato, como diz a professora Jaqueline Mor, né? Que esse aprender significa garantir a acolhida, né? A presença física e simbólica, implica ser chamado pelo nome, implica sentir-se parte do grupo, implica processo de colaboração, de ser olhado. E esse aprender serve nesse processo de luta, tanto para aqueles que estão no governo para aplicar as políticas necessárias da valorização dos profissionais da educação, tendo um olhar de fato para esses profissionais. E não apenas um discurso de desconsiderar as realidades que vivenciamos em cada espaço desse país, na precariedade das condições de trabalho, na descaracterização da nossa carreira, que mesmo com a conquista do piso, né, quando se aplica o piso, achata a carreira, nas péssimas condições de trabalho que são colocadas para a gente. Então, esse olhar, essa atenção, esse aprender, esse estar junto e construir de forma efetiva esse processo, é preciso que a parte, né, que esteja no poder tenha esse olhar, como também nós que estamos atuando, né, diretamente no espaço da escola, no espaço do nosso sindicato. Precisamos ter essa atenção, esse processo na construção das bases para fortalecer a nossa atuação. Precisamos atuar e fortalecer, estimular os nossos companheiros, por exemplo, a integrar o conselho escolar, que muitos se negam a participar desse processo porque vai ter mais tempo para estar na escola e não tem tempo para fazer esse processo. Junto com os nossos estudantes, estimular a criação dos grêmios estudantis, junto com os pais, para que se organize, para que a representação no conselho escolar seja eleita entre eles e não indicada pelo diretor da escola, em alguns municípios, até pelo prefeito, que interfere nesse processo de indicar o conselho, para poder constar no documento da escola, para poder continuar recebendo recursos da União. Então essa interferência, esse olhar é importante que a gente faça para poder fortalecer essa gestão democrática com a efetiva participação. Agora, claro, para que isso aconteça, precisamos ter dentro da nossa jornada o tempo da hora aula atividade que é negado. Mesmo na conquista da lei do piso de 1/3 da hora aula atividade, não quer ser aplicado nesse país a hora atividade. Na perspectiva de um salário digno, de ter um vínculo exclusivo numa única escola, para quem tenha tempo para se dedicar tanto à atividade de sala de aula, como à atividade fora da sala de aula, que ajude a compor esse processo de fortalecimento da valorização e da gestão democrática. Então, esse é elemento para colocar para a gente como desafio nesse processo. Para isso, temos que continuar nessa luta, né, pelo piso salarial profissional nacional, não só pela aplicação de um piso capenga, que é esse que está em vigor, que é um piso apenas para os profissionais do magistério, só para professores e professoras. Nós queremos ampliar este piso, primeiro tirando das
das disposições transitórias da Constituição Federal, que está lá no Fundeb. O Fundeb tem 14 anos de existência. Quando ele acabar, o piso vai junto com ele, porque esse piso está ligado à questão do Fundeb. Então nós queremos o piso de acordo com o artigo 206, inciso 8, um piso permanente para os profissionais da educação, professores, administrativos e técnicos que atuam na educação. Tem que ser um piso para o conjunto desses profissionais, como está colocado na parte permanente da Constituição. Plano de casa e carreira de remuneração, que necessita de diretrizes nacionais para balizar a construção desses planos, e desde 2003, que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei define as diretrizes nacionais para os planos de casa e carreira e remuneração dos profissionais da educação, mas que não consegue sair da Câmara dos Deputados, não consegue caminhar para a sua aprovação. A elaboração ou a superação de avançar no que hoje nós chamamos de estatutos dos profissionais do magistério, que é específico de professores, para estar de acordo com o MDB, avançar no estatuto dos profissionais da educação, que também o eixo 6 aponta no seu documento referência. E usar, desde já, e é possível isso, a gente faz a leitura do documento de referência, como instrumento de disputa com os diversos projetos de leis que estão tramitando no Congresso Nacional. Projeto de leis que exige a certificação do professor para que ele continue lecionando melhor o seu salário. Um projeto de lei que está em debate agora, como de autoria da Dorinha lá, que eu disse do Conselho, que exige uma prova nacional de avaliação para os professores públicos da rede privada, colocando que essa prova deveria ser aplicada a cada 5 anos, mas diz que ela é voluntária, não é obrigada a fazer a prova, mas o sistema de ensino pode utilizar o resultado da prova para a progressão na carreira, para fazer o desempenho desses profissionais. Então, coloca a perspectiva do voluntariado para fazer a prova, mas traz a implicação de desenvolvimento na carreira dos trabalhadores, professores nesse país, tanto da rede pública quanto da rede privada. Além desse combate aos bônus, os prêmios, que tiram a perspectiva de uma política salarial decente e incorporada no salário do profissional para prêmios ligados a que hoje já escutamos aqui pela manhã, não precisa mais detalhar esse assunto. Então, para isso, os companheiros e companheiras nessa luta, nós vamos sim continuar, e trago aqui também a voz, somando para os outros que eu vi pela manhã, de que esse instrumento que hoje estamos aqui discutindo, e que vai ganhar o país agora, abril e maio, com as conferências municipais e as conferências intermunicipais de educação, tem o nosso forte engajamento. É necessário que a nossa atuação ela seja firme e que chegue esse documento nas nossas escolas. E aí a CNTE, em 2010, sugeriu às nossas entidades filiadas que realizasse, com base no documento de referência, as conferências escolares de educação. E aí seria um processo de atuação que, ao ouvir o debate aqui pela manhã, eu quero propor para a gente pensar aqui, enquanto direção da CNTE e direção da CONTE, se podemos fazer uma atividade conjunta, pensando até aqui uma semana, da semana de 13 a 17 de maio, a gente dedicar a Semana Nacional de Conferências Escolares de Educação, cujo objetivo seja fazer esse documento de referência chegar em cada local de trabalho e ter uma semana para a gente debater, discutir, tratar desse assunto. Para ajudar os nossos delegados e delegadas a, quando chegar dentro das conferências municipais ou intermunicipais estaduais, ter conteúdo para debater e apontar as nossas emendas com clareza na perspectiva do debate. E para isso, a luta tem que ser firme, como ensinou aí, como estimulou o nosso mestre pernambucano Paulo Freire, que este ano será homenageado pelo movimento pedagógico latino-americano, que realizará o segundo encontro em Pernambuco, e vai fazer uma grande homenagem ao mestre Paulo Freire, que estimula e incentiva a manter as marchas, manter a mobilização, e que diz que todo esse movimento, todas essas ações que estamos realizando, sabemos que ainda é pouco para dar o rumo democrático desse país na perspectiva da classe trabalhadora. Por isso, chegamos sempre firmes na luta para alcançar os nossos objetivos. Fica à disposição para o debate. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o Pedro Vicente, sou do PROIFS, que é a Federação Nacional de Sindicatos de Professores do Magistério Federal Superior.
Isso envolve as duas carreiras, a carreira do ensino básico, o técnico tecnológico, envolve a carreira do Magistério Superior propriamente dito, tá? Universidades e institutos federais. Eu queria agradecer aqui ao DE, o convite para estar aqui. Eu acabei não produzindo, eu tinha até a intenção de fazer um PowerPoint, mas como eu soube, eu vim assistir aqui o evento de vocês, e às 10 da manhã eu falei, deixa eu ver o que está programado aqui. Fui lendo a programação e descobri que eu estava na mesa, às 10 horas da manhã. Então, vocês vão me perdoar, porque eu não preparei um PowerPoint a respeito, não deu tempo. Mas, enfim, o ProIFES ele tem uma preocupação muito grande de tratar essa questão da educação. Desde antes do evento da CONAI, nós descobrimos que é absolutamente impossível pensar em educação superior no Brasil sem pensar em educação como um todo. Não dá para você achar que você vai ter 40%, 50% da população de 18 a 24 anos entrando na universidade com qualidade, se essas pessoas, se a população brasileira toda não tiver ensino de qualidade desde o início, desde a mais tenra idade, 0 a 3 na creche e nos outros graus todos. Então nós tratamos essa questão com o máximo respeito e preocupação e empenho. Eu vou apresentar para vocês basicamente posições sobre a questão, sobre preocupações em relação à questão do financiamento. Eu vou apresentar apenas esse quadro aqui. Tem um estudo maior, nós estamos deixando para vocês vários arquivos. Infelizmente não vai dar tempo de apresentar, mas tem um arquivo detalhando com bastante tudo isso que eu vou dizer aqui, tá? Esse quadro que vocês estão vendo, na verdade, expressa a seguinte preocupação. Quando a gente fala em financiamento da educação, nós temos que resolver dois problemas. Primeiro, nós temos que saber quais recursos públicos são necessários para a educação que funcione com qualidade em todos os níveis, de forma universal e para todos. Precisamos saber quantos recursos precisa. E depois precisamos ser capazes de dizer de onde esses recursos têm que vir. Então são dois problemas, são dois grandes desafios. O primeiro desafio é mostrar que são os 10%, que é o número que apareceu no Plano Nacional de Educação, e a gente tem que mostrar que esse número não sai da cabeça daqueles que gostariam que houvesse uma quantidade imensa de recursos, sem ter como explicar por que isso. Então nós do ProIFES, procuramos fazer um estudo o mais cuidadoso possível a respeito de quanto se precisa em cada nível, qual é a demanda de cada nível, né? Quantos recursos precisa em cada um para se ter uma educação de qualidade. Isso passa por duas questões básicas. Primeira questão, a gente precisa saber quantas crianças em cada um desses níveis a gente quer alcançar com a oferta de educação pública de qualidade. Então, não está aí nesse ponto, mas isso passa, claro, por todos os 20 eixos em que você vai dizer que a creche queremos chegar a 50% das crianças de 0 a 3 anos, depois queremos universalizar os 9 anos seguintes, etc. e tal, né? Então, todos esses pontos têm que ficar muito claros. Estão todos no Plano Nacional de Educação. Isso é uma coisa. Aí nós precisamos quantificar o que é atender todas as crianças na creche. Nós temos que saber quantas crianças serão em 2010, 2011, até 2020. Na verdade, esse estudo ele vai até 2050. Então, o que nós usamos para isso? Nós usamos toda a base de dados que existe, que foi construída pelo IBGE. Temos lá todos os dados do IBGE. Então, por trás dessa planilha tem os dados do IBGE, todos os dados do INEP e MEC, né? E todas as construções para as quais a campanha, a CNTE, a CONTE, contribuíram bastante, que as construções do que é o curso aluno de qualidade, o que se precisa de ter em cada nível de ensino para que o ensino tenha uma qualidade real. E aí nós pusemos nesse quadro. Lá em cima, vocês podem ver, lá naquele verdinho lá em cima, está o curso aluno de qualidade. Num quadro aqui, logo abaixo dele, está como é que é na OCDE. Vou só mencionar um número para que a gente faça uma comparação. Na OCDE, no ensino médio, 25% do PIB per capita é quanto custa o investimento em cada aluno. Na OCDE, que tem um PIB muito maior do que o nosso. Tá? Então, a moeda que a gente usa é o PIB per capita. Por que é o PIB per capita? Porque é aquela parcela da riqueza que o país produz, que o país vai aplicar num menino, do ensino médio, do ensino básico, da universidade, etc. e tal. Então, na Europa, por exemplo, em média, 25% da pizza deles, de PIB per capita, 25% vai para o ensino médio.
Aqui no Brasil, o pedacinho da pizza ali, que vocês estão vendo lá, atual, na linha de cima, é 12%, é menos da metade. O que significa isso? Que o Brasil se dispõe a dar para o aluno do ensino médio metade daquilo que a OCDE, em média, se dispõe a dar. Significa que nós desvalorizamos em 50%, inclusive o professor, o trabalhador, o funcionário e tudo aquilo que é insumo para que o ensino médio funcione direito. Então, na hora que você pega essa planilha e corrige os valores dos atuais absolutamente inadequados, 10, 12, 15%, para uma média muito maior, você está fazendo com que o país possa ter qualidade no ensino, que é uma coisa que o ProEIFS, a campanha, tem trabalhado bastante. Então, na hora que você faz tudo isso, que você compõe todos esses dados, que você insere o número de pessoas que reflitam as metas a que se quer chegar em cada nível de ensino, você chega a esse quadro geral. Do lado de lá, do lado direito, você tem, em termos de percentual do PIB, a curva até 2050. Por que até 2050 é possível fazer? É possível fazer porque o IBGE tem a população brasileira até 2050. E nós o ProEIFS, propusemos metas até 2020, nós propusemos outras metas até 2050. Então, 2020 seria parte disso. Nós não queremos 50% das crianças na creche. É óbvio que isso é uma meta possível em 10 anos. Não podemos achar, é absolutamente complicado achar que você vai colocar todas as crianças na creche até 2020. Isso não vai ser possível. Mas a meta mais ambiciosa, até 2050, são todas as crianças na creche. Todas as crianças numa creche pública com qualidade. Então, se você olhar todo esse quadro, daí você vai ver 8 subquadros pequenininhos que vão da creche ao ensino superior e quanto é preciso em termos de percentual de PIB para cada um deles, se você somar todos daquilo ali. Ali vocês veem que vai até 9,2, na verdade a diferença de 9,2 e 10 é que o ProEIFS propõe um pouco mais daquilo que o Conselho Nacional de Educação determinou, aprovou, que são aqueles números que estão lá. O curso de aluno de qualidade, 22%, 23% na pré-escola, no ensino médio. Nós propomos 25%, que são padrões da OCDE. Então, se você propuser isso, esse gráfico aqui ele vai para 10,1%. Então, ou seja, nós temos todas as condições de demonstrar no Congresso Nacional, para quem quiser, que realmente são precisos mais 5% de PIB em relação aos 5% atuais para que a gente tenha uma educação de qualidade. Isso é uma repercussão imensa, por exemplo, na hora de você discutir piso, né? Porque se hoje nós aplicamos 12% do PIB per capita no ensino médio e vão passar para 25%, significa que o piso tem que dobrar em termos reais em 10 anos. Se essa é a proposta, essa discussão geral ela tem que repercutir na discussão de piso. Não adianta você discutir só que o percentual do PIB vai aumentar. Se você vai dobrar a valorização que você dá, dando o dobro do dinheiro para cada aluno, é óbvio que você tem que dar o dobro dos recursos para o professor que vai se formar e que tem que viver com dignidade também. Então toda essa discussão está atrelada, está implicada. Uma coisa depende da outra. E a gente, ao discutir piso, por exemplo, tem que discutir o que dá essa quantidade de recursos que repercute em termos de piso. Bom, o outro ponto que eu vou falar, então, aí eu vou sentar. O outro ponto que eu vou falar, por isso que eu não tive tempo de preparar aqui o PowerPoint, eu teria gostado. É o ponto assim, da onde vem os recursos por 5% a mais, que é um desafio brutal. O PIB está em 4,4 trilhões de reais, foi o PIB de 2012. Então, você está falando em 5% a mais de recursos, nós estamos falando em 220 bilhões de reais ano que nós temos que descolar de PIB, que é o dobro do que tem. Então, esse é o problema. Da onde vai sair isso? Isso pode sair de várias fontes. Por exemplo, uma das fontes é você tirar a educação do computamento do superávit fiscal. Um outro ponto, que é aquele sobre o qual eu vou falar, que pode dar uma contribuição muito importante, é usar os recursos naturais do Brasil, em especial os novos que foram descobertos, os do pré-sal, para prover aquilo que a gente precisa para a educação. Então, vou fazer um breve histórico de como é que funcionava a distribuição dos recursos do pré-sal no regime de concessão, e depois no regime de partilha, e depois a medida provisória 592, e o que nós podemos propor dentro disso. Qual é a proposta que nós temos que abraçar? Que tem que ser muito ambiciosa, porque senão não vai resolver o problema. Então, não vou falar em detalhe aqui das coisas, vou falar em geral só. Então, na lei 9478 de 1997,
que é a lei da concessão, o que se propunha? A propriedade do petróleo explorado não era da União, era da empresa que explorava. Então a propriedade era da empresa. O país não tinha direito à propriedade. Dentro dessa lei, o que o país tinha direito? Tinha direito a royalties. Esses royalties eram minimamente 5%. Você pegava o valor da produção, 1/20 deles, no mínimo, era nosso. Se o poço fosse legal, se a exploração fosse boa, você poderia ir até 10%. E se fosse muito boa, você ganhava um plus a mais, que eram as chamadas participações especiais. Bom, e além disso, você tinha um pequeno bônus de assinatura. Era assim que funcionava. Como é que era essa distribuição dos royalties? Está gerando toda essa celeuma. Queria colocar para vocês uns números só para a gente entender um pouco essa celeuma toda, estados produtores, não produtores, o que está envolvido nisso? O que está envolvido nisso é menos da 10ª parte daquilo que é só para ter uma dimensão, menos da 10ª parte daquilo que a gente precisa ter a mais para que a educação funcione. Então, toda essa confusão, o dinheiro que está por trás dessa confusão, dessa grande disputa nacional entre estados não produtores, municípios e tudo mais, é menos de 1/10 daquilo que a gente precisa a mais para que a educação funcione. Só para a gente entender a dimensão do desafio que está posto. Bom, então como é que funcionava antigamente? Eu não vou detalhar, mas isso dependia. Se o poço estivesse em terra, se tivesse a plataforma continental, etc. e tal. O fato é que ia uma parte para alguns ministérios, até que é necessário, MCT, Ministério de Minas e Energia e tal, mas de uma forma geral, umas coisas pelas outras, tipo 10% para os estados não produtores e 90% para os demais. E é isso que está em discussão. Os estados não produtores, evidentemente, acham que eles querem uma parcela maior do bolo, e os estados produtores já se comprometeram, então é toda essa discussão pública que vocês conhecem. E isso envolve um total de recursos, nesse momento, é da ordem de 25 bilhões de reais. 25, no ano passado, foi entre 25 e 30 bilhões de reais. Esses recursos, os royalties e participações das áreas de concessão que estão em disputa e que estão gerando essa confusão toda que a gente vê publicamente. 25. A gente precisa de 220 para resolver para a educação. Bom, como é que funciona? Como é que, a partir dessa sistemática, que é do 1997, vigil, de 97 até 2010, em 2010 foi aprovada a Lei 12.351. Ela é a lei da partilha. Ela inova e muda completamente a ótica que anteriormente estava em vigência. O que a lei da partilha diz? A lei da partilha diz assim: o recurso do petróleo vão ter, não entre 5% e 10%, vão ter 15% de royalties. O royalties praticamente dobra, que é além de 5 e 10. Além disso, o restante dos recursos vai ter um custo em óleo, que normalmente é da ordem de 20%, evidentemente que ele depende do poço, depende da plataforma, depende da oposição da plataforma, depende de várias coisas. Em volta de 20%, e o restante, 2/3 da produção, 65% da produção, vai ser partilhado. Uma parte vai ficar com a empresa que explora e a outra parte é de propriedade da União. Tá? Esse lucro que sobra é chamado excedente em óleo. Então, o excedente em óleo, 2/3 de tudo, ele é partilhado entre União e empresa. Como é que ele é partilhado? Isso depende bastante, não está na lei da partilha, nem pode estar, é uma história complexa. Por exemplo, a gente tem toda a experiência da Angola, que existe em Angola. Isso o percentual ele depende de vários fatores, depende do volume de produção, depende da relação entre a receita e os investimentos já feitos, depende da taxa de retorno. Essa taxa de retorno ela se dá em função do valor do dólar, do valor do barril de petróleo. Então é uma matéria complexa. Em geral, quando a produção começa, né, esse percentual que é da União é pequeno e ele vai subindo, até chegar a 90%, ele começa com 30%. Em 10 anos nós vamos ter algum tipo de 60% desse petróleo todo vai ser nosso. A parte do excedente óleo vai ser nosso. Né? Então, essa mesma lei da partilha, que é a 12.351, criou o Fundo Social, que esse é o que nos interessa olhar com muito detalhe. Qual é o objetivo do Fundo Social? O Fundo Social ele vai ser constituído em boa parte com esses recursos que vêm do pré-sal. Tá? Vamos entrar aqui. Eu vou dizer para qual é o objetivo do Fundo Social, quais são os recursos, como é que ele é constituído.
para depois chegar à finalização da minha fala, que é então dizer o que nós temos que demandar. Qual é, se nós queremos chegar a 10%, queremos 5%, o que é que nós temos que exigir? Qual é a nossa proposta? Bom, para que serve o Fundo Social? Ele é criado no artigo 47, é educação, saúde, esporte, ciência, tecnologia, meio ambiente, ele irá ser direcionado a essas áreas. Qual é a forma de aplicação? Haverá uma capitalização, haverá uma poupança pública, serão comprados papéis, títulos internacionais, seguros. O retorno disso é muito baixo. Hoje, o último número é 2% em 10 anos. Esses papéis seguros internacionais são o retorno bem pequeno. E aí se investe o rendimento disso daí nessas áreas todas. Vê que se investe muito pouco, porque é um bolão grande, mas como se investe só o rendimento, se investe muito pouco, né? O percentual seria pequeno. Agora, no artigo 47 tem um parágrafo único, que é isso que eu queria chamar a atenção para vocês aqui. O parágrafo único do artigo 47 da lei de partilha diz que o governo, se quiser, ele pode usar o principal, uma parcela do principal, vai ser uma parcela importante, nada contra na lei, uma parcela do principal para jogar nessas áreas. Uma parcela do principal. Agora, o que está garantido, o que vai para o Fundo Social? E aí vocês vão ter uma noção, eu vou falar em termos de percentuais do que é e o valor concreto do quanto tem. O que vai para o Fundo Social? Vai uma partilha dos bônus de assinatura, isso é relevante, é pequenininho. Vai uma parte dos royalties da União. Qual é a parte dos royalties da União? Os royalties da União, como eu falei para vocês, são 15% dessa ficção total. Então, o que está dito hoje é que 22% desses 15%, ou seja, cerca de 3,3% do valor total do óleo vai para o Fundo Social. Os outros 78% vão para os estados e municípios, que estão lá se matando para saber quem fica com o maior pedaço. Mas esse pedacinho vai e está vinculado à educação pela MP 592, que eu vou falar já dela. O excedente em óleo, que são a parcela que a União vai ter desses 2/3 que estão sobrando, que deve ser 60% dessa parcela, dá 40% disso, deve estar indo para a União em 2020. Ou seja, o valor de todo o óleo que está lá no pré-sal, que vai estar em poder da União, muito provavelmente é algo em torno de 40%. Isso dá uma quantidade enorme de recursos. A gente trabalhou com os seguintes números: com o valor do barril de $110, o valor do dólar em aproximadamente R$2, o valor do PIB em 4,4 trilhões. Trabalhamos com esses números e chegamos à conclusão que essa produção, se for o que o governo disse que será, o governo tem uma previsão e nós adotamos a previsão do governo, porque não temos outra. O governo disse que serão produzidos 4 milhões de barris dia em 2020 na área do pré-sal. Isso é a previsão que ele faz. Então nós trabalhamos com esses números. Se isso tudo for verdade, que a gente falou, o valor da produção vai ser uma parcela significativa do PIB em 2020. Ela vai dar aproximadamente 7,5% do PIB em 2020. Tá? Então 40% disso vai dar 3% do PIB. 40% vai estar no Fundo Social, por essa, vindo dos excedentes de petróleo, e você vai ter, além desses recursos, os 3%, você vai ter mais a parte dos royalties que dá mais 0,2%. Então, nós vamos ter 3,2% do PIB nesse Fundo Social. O que nós, do Proíbe, estamos propondo? Que a única maneira de você pensar em bancar o gasto que a gente precisa para a educação é que o governo utilize o parágrafo único que está escrito no artigo 47 e que diz que esses recursos, o governo, se quiser, pode pegar esses recursos e usar numa das áreas específicas, uma das quais é a educação. Então nós estamos defendendo o quê? Que o país até 2020, por que não para depois? Depois vocês veem que aquela curva que estava ali, ela começa a cair, porque o número de crianças diminui, porque tudo vai ficando mais simples, porque você já vai ter uma educação implantada e a implantação que custa mais. Depois o número declina. Mas o que nós defendemos? Que até 2020, todos os recursos, não são só recursos do royalties, porque você dizer que queremos 100% dos royalties para a educação, você tem dois problemas. Primeiro, 100% dos royalties para a educação, mesmo que todos os royalties da participação especial e os royalties do regime de concessão e todos os novos royalties do regime de partilha, se todos eles forem,
você fica com algo em termos de 1%. E 1% não dá certo, porque nós precisamos de 5%, né? Nós temos 5%, precisamos chegar a 10%. Então, se a gente tiver a mesma proposta avançada, muito boa, não temos nada contra, de todos os royalties, 100% dos royalties para educação, que alguns ministros têm defendendo, todos nós defendemos, mesmo que isso valha, nós não chegaremos a 1%. Mas nós precisamos dos outros 3, que são os recursos provenientes da venda do petróleo, do gás natural, dos hidrocarbonetos derivados que estão lá no nosso subsolo. Nós queremos que todos esses recursos até 2020 vão para a educação. Isso injetará mais 3%, além do 1% do 100% de participação, além de outras fontes que a gente consiga conseguir. Resultado, nós estamos defendendo uma proposta que, na verdade, vai apontar para a gente conseguir entre 3% e 4% do PIB em 2020, valores inferiores proporcionalmente a partir do ano que vem, né? Porque essa prospecção ela se constrói aos poucos. Então, nós propomos que até 2020 a gente tenha um valor entre 3% e 4% só proveniente do dinheiro do pré-sal, das riquezas do país, injetado exclusivamente na educação. Depois disso, vai começar a sobrar, porque o gasto com educação, no gráfico que estava ali, ele vai baixar até 2050, ele vai baixar até da ordem de 6%, por uma série de razões, inclusive a inversão da pirâmide etária, e naturalmente o país vai precisar de inverter dinheiro em outras coisas mais à frente. Com o aumento do número de pessoas mais idosas, a previdência toma estrategicamente uma importância maior, então nós não vamos fazer essa projeção até 2050, mas até 2020, porque nós estamos colocando como proposta concreta é assim: todo o dinheiro proveniente da riqueza do pré-sal, seja o 100% do royalties, seja o dinheiro, aquele dinheiro mesmo proveniente da venda do petróleo, da venda do gás natural, todo esse para a educação. Isso vai chegar a um número próximo de 4%, né? E esse número próximo de 4% ele vai viabilizar a educação de qualidade para todos, inclusive. É isso que nós estamos defendendo. Era essa apresentação geral que eu queria fazer. Estou deixando vários arquivos aqui para vocês, que tem detalhamento de estudo, e claro que não dá para outro espaço de tempo eu falar de todos os detalhes de todas as leis, porque é uma matéria complexa. Mas é isso, pessoal. Obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer à diretoria da CONTEA pelo convite feito, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. A minha segunda atividade na CONTEA, a primeira foi a abertura do congresso, né, da CONTEA no final do ano passado. E como eu disse naquela ocasião, eu considero que a CONTEA tem um dos principais desafios e levanta uma das bandeiras mais centrais e mais importantes para o debate da Conferência Nacional de Educação, que é a ideia de que a educação não é mercadoria. E hoje esse é o debate central que inclusive trava o andamento do PNE no Senado Federal. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui na apresentação. Mas, primeiro eu queria me reportar na mesa anterior. Acho que as falas do Estevão e da Dalila foram muito boas. E a Dalila trouxe, eu acho, o desafio mais urgente para a gente tentar resolver no nosso campo da educação, que é a questão da reforma educacional que hoje tem sido implementada pelas fundações empresariais. É uma reforma educacional que tem muita capilaridade. Então, o Rio de Janeiro é o caso talvez mais pictográfico, mais emblemático, mais midiático, porque a Cláudia Costin saiu várias vezes na imprensa e foi uma conquista dos movimentos sociais, das organizações, a não ida dela à Secretaria de Educação Básica. Uma conquista que, inclusive, contou com uma unidade no campo acadêmico-educacional, uma unidade nas entidades educacionais. E, nesse sentido, a nossa voz se fez valer. Como a Nisi falou também hoje pela manhã, a gente tem que se fazer respeitar. E a gente se fez respeitar nessa ocasião. Então, é importante a gente também ter noção das nossas conquistas, da nossa força de pontuação sobre temas que são polêmicos, né? Mas essa reforma ela é bastante capilar. A campanha integra a direção da campanha. A campanha é uma rede que é composta por mais de 200 organizações distribuídas em todos os estados do país. Em 22 estados nós temos, e no Distrito Federal nós temos sedes próprias, né? Temos comitês regionais. Eu falava pela manhã também com a Guilhermina, né, da participação do Simpro Rio de Janeiro, né, na organização da campanha, Macaé.
na organização da campanha lá no Estado, mas o Sim por Minas tem uma articulação com a campanha, então vários estados, Salvador também, vários estados a gente tem um diálogo, né? Pernambuco. E a minha sensação, principalmente dentro do Comitê Diretivo da Campanha, a UNDIME, que é a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, é de que essa reforma está chegando de forma bastante forte nos municípios. Grande parte, eu posso dizer isso com tranquilidade, a grande maioria dos municípios resiste a essas reformas, mas muitas decisões não cabem aos secretários municipais de educação, que acabam sendo acordadas com os prefeitos. Então a gente está falando de um cenário que não é um cenário simples, que passa por financiamento de campanha. Os sistemas apostilados, por exemplo, fazem um grande financiamento de campanha nos municípios, as universidades privadas. O Grupo Anhanguera, talvez ele seja o monstro mais visível, mas não é o único monstro que atua de forma preocupante na educação, especialmente no ensino superior. E eu estou colocando tudo isso porque a gente tem uma diferença entre a CONAI 2010 e a CONAI 2014. A CONAI 2010 foi uma CONAI em que, praticamente, primeiro que não era um espaço valorizado pela política de educação. Por exemplo, as fundações empresariais, os setores empresariais não investiram na CONAI por acreditarem que aquele espaço não era um espaço forte, não era um espaço denso. E com isso a gente aprovou por unanimidade algumas questões que são polêmicas. Por exemplo, 10% do PIB para a educação, quando a gente faz essa aprovação, a imagem que sai na mídia é uma imagem de que a gente está maluco. Mas foi uma aprovação por unanimidade. Isso tem uma legitimidade muito grande. Outra questão que foi unânime foi dinheiro público para a educação pública. Foi aprovado por unanimidade. Teve um questionamento que foi feito na conferência. Quem fez o questionamento de uma pessoa ligada à BMS, né? Que é a Associação das Mantenedoras, vocês sabem disso melhor do que eu. Quem fez a resposta contrária, inclusive, foi o Tadeu, que naquele momento era companheiro de vocês, da CONTE, e eles retiraram a proposição deles e foi aprovado. Oi? Desculpa. Ele continua na CONTE, desculpa. Ele está cedido só para o governo do Rio Grande do Sul, mas ele vai voltar. Mas foi aprovado por unanimidade. Outra questão polêmica que vai de encontro à posição do governo federal foi a aprovação do custo aluno qualidade, que é um mecanismo desenvolvido, uma das metodologias, né? Na verdade a única que está calculada hoje é a da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e uma questão que a gente não conseguiu resolver na conferência, que foi a questão do federalismo. E uma grande confusão, que é a base da estratégia de regulação que o governo federal quer implementar para o setor privado, no ensino superior, que seria essa proposta de agência de regulação, que não é uma agência de regulação que vocês já estão debatendo aqui. E a posição da CONTE, é importante dizer que ela é referência para as outras entidades. A gente não tem como trabalhar essa questão. Então, aquilo que vocês trouxerem como um debate desenvolvido, registrado, sistematizado, para nós, a gente vai tomar como a posição prioritária. A gente não tem formação de opinião, a gente tem uma intuição, né? Não tem o estudo que vocês têm, não está vivendo o dia a dia que vocês vivem em relação à regulação do ensino superior. Bom, a CONAI teve essas agendas, foi isso que mais penetrou na imprensa. Vocês acompanharam o que foi registrado da CONAI. Esses foram os elementos que praticamente foram registrados. Todas as outras questões não tiveram o nível de profundidade que mereceriam ter tido pela imprensa. O que sai na imprensa não é o que sai na imprensa é a verdade, mas o que sai na imprensa é aquilo que foge do mundo da educação. A imprensa vai para todo mundo, né? As pessoas leem jornal. Quer dizer, a verdade é que cada vez mais se lê jornal, cada vez menos se lê jornal no Brasil. A imprensa cada vez é menos influente, mas ainda é um pouco aquilo que forma a opinião da sociedade. A próxima CONAI, a CONAI de 2014, ela já entra com uma questão que já foi colocada aqui, que é uma questão chave. Como organizar uma conferência, considerando que elementos da conferência passada foram aprovados na conferência e ainda não foram implementados? Essa é uma questão que todo mundo se faz. Quando a gente vai conversar nos comitês regionais da campanha, ou então vai visitar os fóruns estaduais de educação, a primeira pergunta que fazem é: mas por que fazer uma nova CONAI? E a gente tem que pensar, e aí esse é um aspecto estratégico, né, bastante gramsciano até, de que a gente tem que pensar que a gente está construindo um processo político.
O SUS não nasceu na primeira Conferência Nacional de Saúde, o SUS vai nascer na 7ª Conferência Nacional de Saúde, e o SUS, para dizer bem a verdade, precisa ser muito aperfeiçoado. Eu até, Gil, você que também estuda bastante financiamento, eu desconheço eu desconheço qualquer estudo na área de saúde, eu procurei isso, que determine quanto precisa ser investido na área de saúde. A educação tem o estudo da campanha, o estudo do PROIFES, o estudo do professor Marcelino, o estudo do professor Nelson Cardoso Amaral, que até foi utilizado pela Madalena, no texto que foi distribuído no Senado, e tem o estudo do MEC, que aponta 7%, mas são pelo menos 5 estudos. 4 apontando uma necessidade ou de 10% ou próxima de 10% do PIB, e 1 apontando uma necessidade de 7% do PIB, que é criticado inclusive dentro do governo, do IPEA, que é um órgão do governo ligado à presidência da República. Então, a área de educação, através do processo da CONAIR, ela está, na verdade, tentando reconstruir uma agenda que não é uma agenda pronta, é uma agenda dinâmica. Um dos temas que a Dalila trouxe, e que vai ser, e que está no eixo 1 e está no eixo 5, aliás, no eixo 5, o seu ou 6, né? Então está no eixo 5 da CONAIR, de gestão democrática, é a questão da responsabilização, que agora está tramitando no Congresso Nacional, em comissão especial na Câmara dos Deputados, a Lei de Responsabilidade Educacional. E tem 3 agendas da Lei de Responsabilidade Educacional. A primeira, que é dos empresários, que significa a culpabilização de professores, gestores e profissionais da educação, demais profissionais da educação. A segunda agenda é uma agenda que está mais próxima, até hoje, da nossa possibilidade de formulação, mais próximo hoje dos trabalhos da campanha, que é a Lei de Responsabilidade Educacional como um tensionamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que a gente fala com isso? Que a Lei de Responsabilidade Fiscal, da forma como ela está redigida hoje, ela inviabiliza a valorização dos professores na medida do necessário. O que significaria a medida do necessário? Seria aproximar em 10 anos, não a média, como está colocado no PNE, da remuneração dos professores da rede pública com os demais profissionais da rede pública, né? Os demais profissionais públicos. Mas, na verdade, fazer com que o piso do magistério, que hoje está em torno de R$ 1.500, conseguisse ser duplicado. Então, alcançaria próximo de R$ 3.000. Aumentando o piso, vocês sabem, né? A tendência é que se aumente a média, né? O que significaria, em 10 anos, aproximar o piso dos professores com o piso do DIEESE, que é a melhor construção que o Brasil tem em termos de referência de salário mínimo, né? Referência de salário mínimo constitucional. Então, essa é a nossa visão de lei de responsabilidade educacional. E alguns parlamentares estão conosco. E tem uma terceira visão, que a lei de responsabilidade educacional, ela significaria construção de leis específicas na área de educação que dessem uma noção de que para você poder cobrar o professor e poder cobrar o gestor, então trabalha na perspectiva da cobrança e da culpabilização, de certo modo você tem que garantir insumos e processos democráticos. Então, teria uma lei de gestão democrática, teria uma lei de insumos educacionais. O que eu aprendi nesse processo é que os deputados eles vivem por onda. É bastante próximo da ideia da Dalila de contaminação. Por que eu acho que é uma onda, né? Até mais do que contaminação? Porque a contaminação é um caráter negativo. A onda ela pode ser tanto positiva como negativa. Chega para um deputado e fala assim, a gente tem que ter mais responsabilidade na educação. Ele pensa o seguinte, palavra-chave, responsabilidade. Mais responsabilidade é bom. Então não importa muito o conteúdo do discurso, mais responsabilidade é bom. A questão da desoneração, que a CONTE e a CNTE fizeram uma nota, a CONTE inclusive falou para a Agência Brasil, isso deu uma repercussão em diversos veículos de comunicação. Desonerar a folha do ensino superior. Desonerar a folha da educação, numa lógica de onda, é bom. Por quê? Porque você vai estar aumentando o recurso que pode ser investido diretamente na educação. Qual é a falha do raciocínio? É que desonerar em qualquer setor hoje brasileiro, menos na linha de produção de carro, de automóveis, que aí é uma linha muito dependente do governo, então eles cumprem acordo com o governo. Se não cumprirem, o governo pode matar as montadoras. Como na educação não funciona assim, nenhuma outra área funciona assim, toda desoneração significou o quê? Aumento do lucro líquido das empresas. Então o empresário recebe a desoneração, ao invés de diminuir o preço, ou então investir na carreira, por exemplo, ele pega e embolsa isso como lucro líquido. Por que ele pode embolsar como lucro líquido?
porque ele considera que tem muita gente que, caso ele tenha que demitir o profissional que está lá, ele considera que tem peça de reposição. Estou pensando isso na lógica do empresário. O IPEA está para soltar nas próximas semanas. É o governo que está segurando, mas o IPEA deve soltar nas próximas semanas um estudo que mostra que a política de desoneração não tem bom resultado em termos de política de preço. Não diminui o preço. A maior prova disso é o CPMF. Acabou o CPMF, na minha opinião, era um ótimo imposto, uma ótima contribuição social, melhor dizendo, um ótimo tributo, e não diminuiu o preço. Então, esse tema das ondas, o tema da responsabilização, ele precisa ser discutido na CONAI. A gente precisa ter uma proposta para a CONAI. Isso não está constando no documento base da CONAI. Um consenso do nosso campo sobre o que a gente entende sobre responsabilização. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é o dinheiro público para a escola pública. Por que o PNE não sai do Senado Federal? Por que o relatório ainda não saiu? O senador Pimentel está sendo mais lento do que o deputado Ângelo Vagnoni na apresentação do seu relatório. Ele apresentou um relatório e depois disso nunca mais a gente teve notícia. A gente pressiona, mas não sai o resultado do relatório. Por quê? Porque ele argumenta, a gente aprovou na Câmara dos Deputados, num acordo que vocês vão considerar meio impossível, mas foi real, entre o PSOL e o DEM, de que o PSOL, o deputado Ivan Valente, ele propôs dinheiro público para a educação pública, o DEM falou que era dinheiro público para a educação, então ficaria aberto, poderia ser investimento público em educação pública, mas também poderia ser investimento público em educação privada, comporia, né? Seria investimento público total. E o Ivan Valente contrapôs e conseguiu levar todos os deputados da base. Então, ele cumpriu um papel importantíssimo. A emenda aprovada era do deputado Paulo Rubens Santiago, no texto original, que foi da campanha, da CNTE, da AMPED, saiu também no texto da AMPED, do SED, de uma série de entidades, da própria CONTE. Então, ficou dinheiro público para a educação pública. O que acontece? A argumentação do governo hoje, defendida pelo senador Pimentel, é que o dinheiro público para a educação pública exclui dos 10% do PIB o Pronatec, exclui dos 10% do PIB o ProUni, exclui dos 10% do PIB, e nisso não tem muita clareza, porque ele está falando de dinheiro, de transferência de recurso internacional, exclui o dinheiro investido no Ciências Sem Fronteiras. A gente não considera que esses programas não tenham a sua validade, ou então não tenham a sua correspondência com a realidade. Eles estão falando sobre um problema real. O problema é que todas as contas de 10% do PIB, o Gil aqui vai confirmar, elas consideram o dinheiro público para a educação pública. Todas elas, sem exceção. Esse é o volume de recurso necessário. A educação ela tem que se dar o direito de calcular aquilo que é necessário, não o que está disponível para ela ser realizada. Né? Porque o que está disponível, a disponibilidade é um cálculo político, não é um cálculo econômico. Então, esse é o primeiro problema. A gente não tem uma lógica de cálculo que possa incluir esses programas. Segundo problema, se nós incluirmos esses programas, a expansão de matrículas no Brasil vai se dar no ensino técnico pelo Pronatec, no ensino superior pelo ProUni. Não tenham dúvida de que isso vai acontecer. Por quê? Porque você tem muita pressão do empresariado. O ProUni, inclusive, existe uma proposta de alteração do ProUni para que ele não seja mais trabalhado como um desconto na cobrança de impostos, de tributos, mas que seja de fato um incentivo, uma compra de vaga. Né? Isso está colocado no relatório do senador Pimentel, não de forma explícita, mas da pior forma possível, que é implícita, que a ideia é a gratuidade. E gratuidade, a Uni, né, lá na Uni, uma companheira de Minas Gerais, ela colocou uma questão precisa, que gratuidade não significa qualidade, obrigatoriamente. E a gente quer gratuidade com qualidade na educação pública, que é republicana, que ela tem... Ainda que o controle social não funcione, funciona muito mais do que porque muita gente argumenta dessa maneira, né? O controle social não funciona, mas sem dúvida nenhuma funciona muito mais do que na rede privada. Não tem nem dúvida disso. Então, essa questão é uma questão que está pegando hoje no PNE e a gente tem que ter uma posição. Não adianta o governo argumentar, ele tem trazido essa proposta, então vamos fazer o seguinte, fica 9% do PIB para a educação pública e 1% para a educação privada. Isso é mais do que o dobro do que eles têm hoje. Então vocês percebam que nisso está colocado uma possibilidade de uma aliança entre o governo federal, e o Estevão colocou muito bem, o Gerdau está do lado da presidenta Dilma, falando sempre para ela que o setor privado é eficiente,
Eficiente até ele pode ser, no sentido de que ele cumpre metas com o mínimo de custo possível, mas eficaz com certeza ele não é. Ele não atinge o objetivo de uma educação de qualidade. Então essa questão é uma questão forte, que trava o PNE, isso tem que ser deliberado na CONAI. Se não fosse por nada, só por isso a CONAI valeria, se não fosse sobre todo o resto. Então só para discutir a questão do dinheiro público para a educação pública, que é o tema, entre todas as entidades, é o tema que talvez mais, de forma mais clara, é colocado pela Conterna, através da ideia de que a educação é mercadoria. Esse seria um tema que valeria a pena a gente passar por todo o processo da CONAI. Mas não é o único. A gente ainda tem uma grande questão, além da responsabilização do dinheiro público para a educação pública, uma grande questão de modificação e de reestruturação da política de avaliação no Brasil. Eu tive agora em Minas, no encontro da Undime de Minas Gerais, e o Carlos Eduardo Sanches, que é o ex-presidente da Undime, ele perguntou para os secretários municipais de educação quantos deles sabiam qual era o resultado dos seus municípios na Prova Brasil. Sem brincadeira, num plenário com quase 500, com mais de 500 municípios, no máximo 10 levantaram a mão. E aí ele perguntou qual era o resultado do IDEB do município. Todos levantaram a mão. E essa é uma distorção enorme. Porque a Prova Brasil, a Dalila tem razão, ela precisa ser muito modificada. Muito modificada. Mas a Prova Brasil, ela dá uma resposta sobre aquilo que ela mensura muito melhor do que o IDEB, que não dá resposta sobre nada. E como bem a Dalila colocou, o IDEB é um índice composto, todo índice composto é um inferno. Não se faz política pública sobre índice composto porque ele mistura fluxo com desempenho. E o que a gente tem pesquisado, e aí o próprio Conselheiro Nacional de Educação, que é o Chico Soares, que defende o IDEB, ele mostra isso, que a Universidade Federal de Minas Gerais é um defensor do IDEB, ele mostra que se o município excluir o aluno ruim, aumenta a nota do município. Se o município criar uma política de fluxo agressiva, sem nenhuma análise sobre como está se dando a aprendizagem efetiva, mas só pensando em fazer com que o menino vá para frente, o menino e a menina continuem caminhando, ele também melhora muito o IDEB. Então, uma métrica que dá uma resposta errada, ela não pode servir como métrica. Né? Sem contar que a gente tem que repensar todo o processo de avaliação. Então, a gente tem que ter uma alternativa ao sistema de avaliação brasileiro. A gente aprovou na CONAI, né, uma parte dessas propostas, né, foram congregadas nas nossas emendas, né, ao PNE, na figura do SINAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que somaria elementos de avaliação como a Prova Brasil, que precisariam ser reformulados. Isso está aprovado na lei do PNE, está aprovado na lei do PNE, que saiu da Câmara, no corpo da lei, nos artigos, não nas metas e estratégias. O PNE ele tem 3 níveis de força de pauta. Primeiro nível são os artigos da lei. O segundo é o anexo, em primeiro lugar as metas e em segundo lugar as estratégias. A gente aprovou no corpo da lei, né, naquilo que é o espaço mais nobre do plano. A ideia do SINAEB que comporia esses elementos de avaliação, que são as avaliações de larga escala, que precisariam ser reformuladas, com o processo de avaliação institucional e participativa das redes. Só que a gente aprovou uma ideia geral. Eu tenho certeza que o rumo está correto, mas o conteúdo dessa ideia geral ele precisa ser discutido, porque na hora de operacionalizar a política, você pode ter uma boa ideia geral, uma boa missão, mas na hora de fazer, você fazer tudo errado. E aí essa missão vai ficar contraditada em relação àquilo que ela inicialmente, né, o motivo que fez ela inicialmente existir. Então a questão da avaliação é uma questão forte, que ela está no eixo da Dalila, no eixo 4, está também no eixo 5, que é aliás, está também no eixo 6, que é o de gestão democrática, está também no eixo que o Heleno coordena, que é o eixo 5, que é o de valorização dos profissionais da educação, porque, no fundo, tudo que os empresários querem, como eles estão denominando, que é a ideia de reforma empresarial da educação, é criar estratégias de você poder gerar sistemas de controle que criem mensurações. E através de sistemas de controle que se criam mensurações, você está desenvolvendo várias linhas de negócio. Dá um exemplo muito claro de uma linha de negócio. Outro dia eu estava num seminário de uma editora, que, aliás, era um seminário da Undime que uma editora financiava. E estava uma crise na Undime, porque isso não é pacífico, né? Especialmente a Undime Nacional é crítica a isso, mas em algumas Undimes estaduais
isso acontece. E aí estava um debate sobre isso. E aí na saída, né, eu peguei o carro para o aeroporto com a pessoa da editora, e ela estava dizendo que todo o material dela é para melhorar a Prova Brasil e para melhorar o resultado do IDEB. Então, a estratégia de negócio dela não está baseada na aprendizagem do aluno, e aí precisa reforçar que direito a aprender é uma subdimensão do direito à educação. O direito à educação vai além do conceito de aprendizagem que hoje eles têm trabalhado, que é uma aprendizagem minimalizada em português e matemática, que pode incluir ciências, pode incluir ciências humanas, ainda assim vai ser mínimo perante o conjunto do direito à educação. E eles estavam falando como eles fazem essas estratégias. Eles vendem tudo, eles vendem uma política de piso, de lei de reforma do piso, vendem uma política de controle de presença de professor. Quer dizer, eles estruturaram todo o sistema de negócio com base numa métrica, que é a métrica gerada pelo IDEB e Prova Brasil, né? Então, esse é o caminho errado. A avaliação ela não está servindo para melhorar a política da rede, ela está servindo simplesmente para você criar estratégias de controle que não necessariamente vão cumprir com o objetivo geral, que é a garantia do direito à educação. Basicamente, a avaliação, inclusive, e por último, para falar de avaliação, ela inclusive tem que mudar, por quê? Porque hoje ela funciona como um semáforo, né? Então ela está sempre apontando que a luz está vermelha, uma hora pode chegar em alguns lugares, chega amarela, e nunca chega verde, mas ainda assim, teoricamente, tem a possibilidade de ela chegar verde, né, no IDEB, por exemplo. Alguns municípios estão próximos disso já. Alguns municípios, inclusive, foram criticados aqui, né, anteriormente, né, aqui da própria região metropolitana de São Paulo. Qual é o problema? Que só a luz do semáforo, independentemente da cor, ela não dá uma resposta sobre o que precisa ser aprimorado na rede. A única resposta que se tem na Prova Brasil ou no IDEB, como se aprimorar a política, é fazendo exatamente aquilo que não deve ser feito, que é excluir o aluno que tem dificuldade de aprendizagem, estabelecer classes com os melhores, porque uma classe com os melhores, a tendência de que a média seja maior, porque vocês que são professores sabem disso. Lecionar para uma classe em que todos os alunos são muito bons, até porque os alunos aprendem entre eles, é muito mais fácil. Só que a nossa missão na educação é lecionar para todos. Então, essa questão da avaliação é uma questão chave. A boa notícia é que a gente começou a se aproximar do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Emílio Teixeira, que é quem realiza todos esses exames. A equipe técnica do INEP, ela pensa de forma muito próxima, pelo menos uma grande parte da equipe do INEP, até da gestão do INEP, pensa de forma muito próxima a nós, só que eles obedecem ordens. Então, a CONAI é uma oportunidade, inclusive, deles virem, eles participam até do banco de palestrantes da CONAI, alguns deles foram indicados até por nós, para gerar essa problematização. A gente precisa conseguir vencer na CONAI essa etapa da avaliação, criar um projeto de avaliação, para inclusive poder orientá-los e poder legitimá-los numa luta interna dentro do governo, uma política de avaliação mais condizente. Bom, eu ia falar do eixo 7, mas a melhor notícia que eu tive hoje foi que a Madalena falou que o eixo 7 está muito bom, né? Então, eu já fico mais tranquilo, né? Eu acho que as questões de defesa do eixo 7 elas já estão mais absorvidas, né? A questão nova é o que o Gil trouxe, o artigo do Gil tem subsidiado a nossa atuação, eu até apresentei os dados do artigo dele no Senado Federal, de que a gente tem que vincular todos os recursos do petróleo, royalties, Fundo Social do Pré-Sal, tudo que tiver para a área de educação, né, porque é a nossa necessidade para os próximos 10 anos. Infelizmente, a data de fronteira já não vai ser mais 2020, né, vai ser 2023. Provavelmente o PNS vai ser aprovado em 2014. Só se aconteceu um milagre muito grande aprovado em 2013 já, por conta dessa demora, ele já teria que ter sido aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, que é onde está hoje o PNE no Senado. Logo no início de março, não foi aprovado ainda, então a tendência é que demore muito a aprovação do PNE. Então, o dado novo na área de financiamento da educação é o cálculo, né, que o Gil acabou sendo o primeiro a fazer esse cálculo, que é a vinculação de todos os recursos do petróleo para a educação, não apenas os royalties. E, para finalizar, eu queria reforçar aqui
um aspecto, né, que eu acho que a gente tem que ter muita clareza, que também nessa Conferência Nacional de Educação é que a gente vai fazer a avaliação da primeira Conferência Nacional de Educação. A minha avaliação, que eu digo institucional, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, é que a Conferência Nacional de Educação foi extremamente vitoriosa. Por quê? A primeira conferência, que a CONEB, Conferência Nacional de Educação Básica, ela não trouxe temas novos, mas ela reforçou temas muito importantes, como, por exemplo, a extensão da obrigatoriedade. A Darila bem colocou aqui, o Brasil é o país que tem a maior obrigatoriedade, né, nos estudos da América Latina. Vai ser duro implementar a obrigatoriedade, não vai ser fácil, mas é um direito. É um direito que é defendido desde o Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública em 1988. E a gente agora conseguiu, com a participação da CONEB, com a forte liderança do deputado Carlos Augusto Picalil, na Câmara dos Deputados, aprovar, dentro de uma medida que só desvinculava a educação da desvinculação das receitas da União, que já era o tema da CONEB, a gente conseguiu incluir uma série de outras questões, inclusive a extensão da obrigatoriedade. Então, primeira grande vitória. Também, só por isso já valeu a realização da CONEB, mas não foi só. A CONEB também avançou na questão da política das cotas. Aquilo que foi aprovado na CONEB não era uma proposta nova, era uma proposta que a CONEB só ratificou, que é o projeto de lei de cotas que hoje foi aprovado, né? Que depois também foi reeditado na CONAI, foi aprovada em emenda. E agora a gente tem uma lei das cotas funcionando. Então, segunda vitória desse sistema nosso de conferências. Terceira questão. A ideia do dinheiro público para a educação pública tomou um novo fôlego na CONAI. Ela ficou como uma questão massificada. A gente conseguiu tensionar dois temas que são tabus, que a gente questionou e tensionou, porque aprovou na CONAI o fim do conveniamento, tanto para as AFAES e para as demais entidades, como também para as creches conveniadas, e conseguiu tensionar nas duas conferências, CONEB e CONAI, e nesse caso, na CONEB, por exemplo, quase rachou a campanha, porque uma parte do movimento de educação infantil era contra. Depois, na CONAI, a gente votou em unanimidade contra o conveniamento. Não porque a gente não considere as mães que organizaram a creche conveniadas como pessoas que se organizaram em torno de uma luta e viabilizaram o direito à creche das suas crianças, mas porque aquela forma de atendimento é precarizada. E a gente tem que assumir que é precarizada. Tem que questionar essa precariedade. Tem que dizer que a melhor creche, eu aposto com vocês, porque eu fico lutando para que meu filho tenha matrícula. Agora vai ter na pré-escola, mas na creche não conseguiu. A melhor creche de São Paulo é a creche pública. O problema dela é de abrangência. O número de matrículas é muito pequeno. Mas o desafio não é fazer uma creche mais barata para atender a todos. O desafio é ter uma creche digna para atender a todos. Esse foi o recado que a CONAI deu. A CONAI, por exemplo, questionou o ProUni, que é outro tema tabu, questionar o ProUni. Então, a conferência ela tem um aspecto estratégico, que eu acho que a CONAI em 2010 conseguiu ser muito bem sucedida. Agora, para a CONAI em 2014, a gente tem que levar sim a crítica, e aí tem um companheiro que falou aqui, a gente estava até brincando com ele, porque ele é crítico pra caramba, mas ele tem razão. Ele não está aqui agora no plenário. Ele deve estar fazendo a crítica em outro lugar. Mas ele falou com muita razão aqui, que nessa próxima CONAI a gente tem que fazer a crítica, sim, de que o governo federal mandou um projeto de PNE completamente esquizofrênico perante as deliberações da CONAI. Mas a gente corrigiu esse processo, em grande parte. Não corrigiu em tudo, não. A meta 7 do Plano Nacional de Educação é um terror, e a meta 4 é uma meta completamente contraditória às deliberações da CONAI. A meta 7 é a meta do IDEB. Ela mistura todas as posições. Tem a posição nossa, que eu estou falando do mesmo campo, a CONTE, campanha, a CNTE, tem a mesma defesa em relação à estratégia de avaliação, a PED, mas também tem a posição de todos pela educação, tem a posição das demais fundações empresariais, então é um balaio de gato a meta 7. Então, não foi tudo corrigido, mas a gente teve 3 mil emendas, em que todas elas, na prática, são 600 emendas, que retomam os conteúdos da CONAI e que foram grande parte delas absorvidas. E como que a gente absorveu essas emendas e fez com que os deputados colocassem no texto, especialmente o deputado Eugênio Bagnoni, dizendo que tinha sido aprovado pela CONAI por cerca de 3 milhões de brasileiros. Então, tem uma função esse processo. Agora, para esse processo funcionar em plenitude, a gente tem que fazer essa crítica. E a gente tem que vender caro, tem que fazer como a Leizinha bem colocou, a gente tem que se fazer respeitar.
Então tem que fazer vender caro isso para o governo federal e tem que criticar mesmo. O projeto de PNE não poderia ter sido apresentado do jeito que foi. Não poderia ter sido apresentado do jeito que foi. Foi um desrespeito às deliberações da CONAI. Esse ônus o governo tem que pagar. Porque por mais que esse governo seja um governo de feição democrática popular, ele está em disputa. E para finalizar, como bem o Estevão colocou, ele está numa disputa que é uma disputa dolorida, porque para a gente cabe a mobilização. E a CONAI é uma oportunidade institucionalizada de mobilização, isso não é pouca coisa. Para os empresários, cabe a conversa a portas fechadas. A gente tem que fazer valer a mobilização. A nossa vida nunca foi fácil, ela vai continuar não sendo. A próxima CONAI não vai resolver tudo. Mas é mais uma oportunidade, a gente não pode se dar o luxo de abrir mão das oportunidades que aparecem e que a gente constrói. Então, eu queria concluir falando isso e dizer que o nosso campo precisa ter sistematizado. Eu acho que o documento base da CONAI ele é mais fácil de ler nessa edição do que na passada. A gente tem que ter sistematizado a nossa proposta de reforma educacional da educação. Os empresários chamam de reforma empresarial da educação. A gente tem que fazer a reforma social da educação, trabalhando na mesma perspectiva da qualidade social. Eu acho que esse é o desafio da CONAI. A gente não vai resolver, mas o que eu mais gosto da conferência é poder encontrar a Dalila, poder encontrar o Heleno, que representa entidades, poder encontrar o Estevão, a Madalena e a Dércia, que representa a Conter na CONAI. Por quê? Porque é uma chance que a gente está tendo, de fora dos momentos institucionais, das reuniões ordinárias e extraordinárias do Fórum Nacional de Educação, da gente cada vez mais se aproximar como grupo. Eu, por exemplo, vou todo dia lá na página da Conter, da CNTE, da Amped, para saber o que está acontecendo. Aliás, a página da Conter está muito boa, né? Até falamos para a Cristina, estão de parabéns. A gente tem que... a gente está construindo um campo, só falta a gente começar a dizer que a gente faz parte do mesmo time, né? E eu acho que a CONAI vai dar essa oportunidade. Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado.